Aleluia. Querido, propósito e propostas. Existe uma semelhança e uma grande diferença entre essas duas verdades. E a nossa vida precisa ser pautada por uma verdade. A verdade que cada um de nós define para o seu destino. A verdade que cada um de nós define para a prática da sua vida. Aleluia. Pega para mim fazendo favor. Obrigado, Michele. Glória a Deus. A verdade que cada um define para a sua vida. Você tem uma verdade. Amém? Amém? Você precisa viver por essa verdade. E quando nós descobrimos a nossa verdade e passamos a viver por ela, nós temos uma vida honesta, nós temos uma vida sincera. O problema é que muitas pessoas não sabem qual é a sua verdade e vivem meio que de qualquer maneira, circunstancialmente. Viver circunstancialmente é um grande perigo. Há pouco tempo atrás, eu atendi um rapaz, jovem, casado e desempregado naquela época. E ele veio me procurar e pediu uma oração, porque ele estava procurando um emprego. E ele estava muito aflito. E eu disse para ele: descanse seu coração no Senhor. Parece que isso é frase de efeito de gabinete pastoral, né? Descansa seu coração no Senhor. Mas isso não é frase de efeito, isso é frase de vida. Porque quando nós descansamos o nosso coração do Senhor, nós temos paz independente da circunstância. E viver circunstancialmente é um perigo. Ok? Amém? Você concorda comigo? E aí nós oramos. E aquele rapaz estava... Uma semana depois ele conseguiu uma entrevista de emprego. E ele me ligou todo feliz, conseguiu uma entrevista de emprego, salário de R$5.000. Eu falei: que bênção! Vai que é sua, Tafarel! E ele foi lá e conseguiu aquele emprego. E naquela entrevista de emprego, ele construiu um propósito com aquela empresa. Ele trabalha com desenvolvimento de softwares. E ali eles construíram um propósito de um período mínimo de 3 anos de desenvolvimento. Uau! Se dependesse dele, 3 anos ele estava empregado. Um projeto com investimento pré-definido, vendas casadas e aquela coisa toda. Ele me ligou: pastor, eu consegui um emprego, eu estou muito feliz, que bênção, glória a Deus. 3 dias depois, ele recebe uma ligação de São Paulo. Fulano, nós avaliamos um banco de dados de currículos que pegamos via internet e achamos o seu currículo aí no Espírito Santo. E temos um projeto para o Espírito Santo e queremos te fazer uma proposta. Resumindo a história, ele recebeu outra proposta de emprego, R$7.800 de salário. Glória a Deus! Só que ele já tinha aceitado o de 5.000. E ele me ligou maluco: pastor, você não sabe o que aconteceu? Os caras me ligaram aqui, 7.800. Falei: rapaz, parece salário de deputado. Rapaz, o que é isso? E eu perguntei para ele: e aí, qual será a sua resposta? Não precisa responder, cada um pensa na sua. Qual seria a sua resposta na situação? E o que mais me impressionou nessa história foi a resposta daquele jovem. E na resposta daquele jovem, ele demonstrou caráter. E ele me disse: eu falei com o cara. Falei: cara, se você me ligasse há 4 dias atrás, eu fecharia com você. Mas tem 3 dias que eu já fechei um contrato com uma empresa. E nós estamos no desenvolvimento de um projeto. E não seria ético da minha parte se eu chegasse agora e falasse que eu vou sair.
E Elias já estava dentro de mim assim, né? Yes, ele entendeu, ele tem caráter. Eu falei com ele, e o diretor da outra empresa, o que te respondeu? Ele me disse assim, pastor, poucas vezes na minha vida eu achei um homem, ele tinha 23 ou 24 anos na época, com tanto caráter. E eu quero te dizer que as portas dessa empresa estão abertas para você, quando você precisar. Se algum dia você estiver desempregado, esse é o meu celular, liga para mim, porque um caráter desse não se acha em qualquer lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é lindo, queridos. E aquele irmão está lá na empresa, trabalhando até hoje, feliz, desenvolvendo os projetos. Mas essa postura, e é por isso que ela está aqui na introdução dessa mensagem, é uma postura rara, não é verdade? A maioria das pessoas teria trocado assim, ó. Nem telefonar para a empresa de 5 mil telefonaria. Era, não é? Ela não é? 3 dias, devia estar no processo ainda de cadastramento, assinatura de carteira. Nem ia lá, fechava, poxa, 2.800 a mais por mês. É o que a maioria pensaria. Mas essa postura é uma postura circunstancial. É uma postura pautada por propostas. Nem sempre propostas são o melhor caminho. Nós precisamos aprender a desenvolver uma vida por propósito. Você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa saber aonde você quer chegar na sua vida. Você precisa ter objetivo. Você precisa desenvolver caráter. Eu preciso, todos nós precisamos. E nesse desenvolvimento de caráter, nós vamos passar por momentos desafiadores. Mas o final dessa história será sempre o melhor. E na vida, não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. E quando nós vivemos por verdades, nós não vamos negociar os princípios da nossa vida. A humanidade está bagunçada, porque a maioria das pessoas vive por propostas, não por propósito. Estão no casamento, um dia casaram com uma proposta. Qual proposta? Até que a morte os separe. Mas de repente, no meio da caminhada, a lei da gravidade começa a exigir algumas coisas dela. A calvície começa a exigir algumas coisas dele. E aí um olhar diferente, uma conversinha mole, uma proposta, faz com que o propósito que até a morte o separe seja destruído por uma aventura. É ou não é assim que funciona? Em tantas outras áreas. Um dia desses aqui na igreja, eu estava querendo editar um vídeo de uma mensagem que o diácono Felipe me deixou sem salvar no HD. E aí eu fiquei ansioso. Ainda bem que está salvo o arquivo. Fui lá no Facebook e baixei o arquivo. Só que o arquivo que vai para o Facebook, ele tem uma resolução muito pequena. A qualidade da imagem é ruim. Mas eu estava muito desejoso de ver aquele arquivo editado. E fui eu para o computador e falei, eu vou exportar para cá, eu exporto para ali, e a imagem vai ficar boa. E fiz tudo. Fiquei lá, acho que 2 horas, editando, exportando. Terminei o arquivo e quando eu coloquei na tela para assistir, a imagem estava uma porcaria. Porque os servidores do Facebook compactam a imagem mais de 10 vezes. Diminui a resolução. E aí eu me dei a linda ideia. Não importa o software de edição de imagem que eu use, quando a captação da imagem é ruim, ela vai ficar distorcida. E aí eu fui refletir. Na nossa vida tem uma coisa que se chama reputação e outra que se chama caráter. E a reputação é a apresentação do caráter. E o caráter é a essência da reputação.
Se nós nos preocuparmos com a apresentação do que somos, com a nossa autoimagem, e não tratarmos da captação dela, da essência dela, de definir a imagem da nossa vida, entende a comparação? Não importa o tratamento que você tente dessa imagem, ela terá uma má qualidade. Se você e eu não trabalharmos a essência do nosso caráter, não importa o que nós falemos para as pessoas, nós apresentaremos uma imagem ruim de nós mesmos. Mas quando nós tivermos uma imagem de alta resolução, cara, difícil, trabalhosa, em cima de propósitos. Qual é o propósito da sua vida no casamento? Qual é o propósito da sua vida no ministério? Qual é o propósito da sua vida na família? Qual é o propósito da sua vida nas finanças? Qual é o propósito da sua vida na profissão? Qual é o propósito da sua vida na sua essência? Viver por propósitos, não é fácil, queridos. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa, uma proposta, para viver bem um propósito. Quem está entendendo, diga amém. A apresentação da nossa essência está associada à verdade da qual construímos essa essência. Então não se preocupe com a sua reputação, preocupe com o seu caráter. Ainda que pessoas erradamente falem coisas da sua reputação, quando você está fazendo as coisas certas, sabe aquelas calúnias? Cedo ou tarde a verdade vem à tona. Você precisa ser. Amém? E ser é viver associado por propósitos. Aqui no livro de Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Josué aqui, um velho, no final da vida, depois de ter conquistado 31 reinos, depois de ter vivido muitas coisas, ele está diante de um Israel que está confuso, e ele está perto de morrer. Depois disso aqui, Josué morre, e ele diz uma coisa para o povo. Ele diz assim: e se vos parecer mal, Josué 24, 15, servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Recantarabá, choriandalabá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo fala muito alto dentro da minha alma, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha mãe com 83 anos, ela pode ver isso hoje. Isso é viver por propósitos. Servir ao Senhor é rejeitar muitas propostas, queridos. Propostas que vão agradar a nossa carne principalmente. Propostas que vão agradar o nosso ego. Propostas que vão querer nos convencer que a flexibilização do caráter em prol de uma reputação para conquistar um mérito próprio, uma opinião pública, é o melhor caminho. Mas quando voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, e como Josué, dissermos à sociedade, dissermos ao mundo: eu não estou preocupado a quem vocês vão servir, a deuses, a ídolos, a carne, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu prefiro Deus do que as negociações. A atitude daquele rapaz, um jovem pós-moderno, que vive numa geração sem nenhum absoluto. Hoje não existem absolutos, não é verdade? Tudo é negociável. Por quê? Porque as propostas superaram a verdade dos propósitos. E assim vive a humanidade. Mas aquele jovem entendeu a palavra do Evangelho, aquele jovem entendeu a mensagem de Jesus Cristo, e aquele jovem pôde ser um influenciador na sociedade. Ei,
O mundo sem Jesus vive por propostas, sejam elas quais forem. As pessoas só querem se agradar, só querem se satisfazer. Mas quando encontram alguém que vive por propósito, a humanidade caída vira e fala: quem é o seu Deus? Eu quero Ele. E aí nós somos sal e luz. Só ilumina quem tem propósito. Só tempera quem tem propósito. Só é forte em Deus quem tem propósito. Mas quando o mundo vê o seu propósito, ele vai ficar insatisfeito com as suas propostas, porque as trevas reconhecem a luz e elas querem a luz. O problema é que são poucos aqueles que têm sintonizado a sua vida com a luz de Deus. Mas esses poucos enchem esse lugar, porque aqui existem pessoas que querem viver o propósito de Deus, senão você não estava aqui nessa hora. E Jesus está feliz com você. Existem duas formas de viver. Existem duas formas de viver nessa terra: agradando ao Deus dos céus, ou agradando ao Deus do ventre. Romanos capítulo 8, capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações simples. Lembram que eu falei há minutos sobre a reputação e o caráter? A reputação se alimenta de lisonjas. Sabe aquela situação na empresa, onde tem aquele superior que todo mundo detesta, mas todo mundo fica com uma postura amável só por interesse de ganhar alguma coisa? Isso é lisonjas. Lisonja não é elogio. Lisonja é vício emocional. O soberbo se alimenta disso. O soberbo se alimenta de ser ovacionado. E ele privilegia aquele que o ovaciona, o louva. Ele privilegia, ou seja, tem pessoas que para ter privilégio, eles estão ali puxando sardinha, estão ali bajulando. E aí quem está sendo bajulado privilegia aquele que o bajula. Vício emocional, isso é feio, mas isso existe em todas as esferas. Existe ou não existe, queridos? E Paulo, sem dó e misericórdia, ele fala a verdade. Coloca aqui para mim de novo o versículo 16, 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. O bajulado e os bajuladores não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações simples. Quem vive nesse caminho da lisonja, da bajulação, vive à procura de propostas, uma melhor do que a outra. Vive à procura de autopromoção e exaltação. Mas a proposta do Evangelho para mim e para você é que nós sejamos humildes como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que em troca de todo o céu e toda a glória que lhe estava proposto, desceu e se tornou homem como um de nós. Só a humildade promove salvação. E sabe por que Deus te chamou a viver por propósito? Porque você é uma testemunha de Jesus Cristo e alguém que pode levar salvação ao mundo. E a humildade, ela precede a honra. Quando o nosso propósito é servir ao nosso ventre, vamos aceitar qualquer proposta que atenda a esse propósito. Qual o propósito? De servir a mim mesmo.
Então, a proposta é que direciona o propósito. Mas quando o nosso propósito é servir a Deus, nós não vamos negociar com nada que roube a presença de Deus da nossa vida. Aí o propósito direciona a proposta. Um antigo professor dos Estados Unidos estava contando uma vez em uma aula, e ele disse que ele chegou em casa depois de um culto domingo à noite, e Deus falou com ele: vai orar. À tarde, domingo à tarde, lá nos Estados Unidos o culto era 4 horas da tarde, 3 horas mais ou menos. Mas como era inverno, já escuro. E ele chegou em casa já escuro, frio. E Deus falou com ele: vai orar. Estava jogando o time de beisebol que ele gostava. E ele fez uma proposta para Deus: Senhor, depois do jogo eu oro. E ele contando isso para os alunos, ele disse que Deus silenciou, parou de queimar no coração dele. Mas quando Deus falava, queimava, ele sentia que ele ia ter uma experiência com Deus. E aí ele fez a proposta. Assistiu o jogo. E depois do jogo ele se prostrou para orar. E ele disse: Deus, fala que o teu servo ouve, estou em sua presença. E aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele: você perdeu a visitação. Ela era no meu momento, não no seu. Não aceito a sua proposta. E ele contou aquilo em lágrimas, irmãos. Só quem teve uma experiência dessa, de perder uma visitação de Deus, sabe como isso dói. É ou não é, queridos? E ele disse: nunca percam a visitação do Senhor, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ah, queridos, quantas propostas bobas nós temos feito para Deus. Ah, depois eu leio a Bíblia. E nesse depois eu leio a Bíblia, tem crente de 20 anos de igreja que nunca leu de Gênesis e Apocalipse. Milhares. Porque a vida está passando. E aí você pega a cultura hebraica, que é uma cultura disciplinada. Você pega meninos de 6 anos de idade que já leram todo o Corão, o Torá, várias vezes. Nós deixamos a nossa disciplina ir embora, porque nós procrastinamos a nossa vida em cima de propostas. Pense no seu dia a dia. Se você não tem se auto-boicotado em cima de propostas. Segunda-feira eu começo aquela dieta. Tal dia eu troco aquela lâmpada. Semana que vem eu troco o óleo do carro. Um dia desse um amigo falou: rapaz, meu motor fundiu. Eu falei: mas como? Passei, não sei se foi 20 ou 30 mil quilômetros sem trocar o óleo. Eu falei: mas pelo amor de Deus, como é que você faz um negócio desse? Propostas. Depois eu faço. É ou não é assim que acontece, igreja? Queremos alcançar as alturas de Deus. Quem quer alcançar as alturas de Deus, diga amém. Quem quer voar como águia, diga amém. Não, foi fraco. Diga amém. Viva por propósito. Eu quero contar para vocês aqui a história de um profeta que perdeu o propósito, porque não teve convicção no que ouviu de Deus. 1 Reis, e o capítulo é o 13. Tauan, pode deixar aberto aí, por favor. Nós vamos ler versículos diferentes aí. Primeiro eu quero contextualizar essa história. Israel havia sido dividida, e um homem chamado Jeroboão estava agora liderando 10 tribos de Israel. Roboão. Porque Salomão tinha feito coisas ruins e o filho dele herdou aquilo e foi um homem soberbo. E aí um homem chamado Jeroboão fez um motim e levou com ele 10 tribos. E Jeroboão disse o seguinte:
Se o povo voltar para Jerusalém para adorar, eles vão voltar o coração para Roboão, que é o filho de Salomão. E eu quero o reino para mim. Então eu farei uma nova Jerusalém, chamada Betel. E uma nova Israel, chamada Samaria. E aí ele constrói um outro templo, um templo Xing-Ling, falsificado. Pega homens que não eram sacerdotes da família de Arão, nem da tribo de Levi, e começam a ministrar o povo. Só que, muito rapidamente, eles começam a fazer sacrifícios a deuses cananeus e fazer coisas horríveis naquele templo. Começam a adorar demônios. Levantam um altar em imitação ao altar de Deus. E aí esse Jeroboão tem uma ideia. Ele puxa o psicológico social do povo desde a saída do Egito e constrói 2 bezerros de ouro e fala para o povo: foi esse Deus que tirou vocês do Egito. Lembram que Arão construiu o bezerro de ouro lá no deserto? E ele puxa esse psicológico social, tirando os olhos do povo de Deus e voltando os olhos do povo para Baal-zebub. E aí Deus levanta um profeta, e é sobre esse profeta que eu quero falar. Deus diz para ele: vai e aponta para o altar e diz que o altar será rachado e que os ossos dos homens que prestam sacrifícios a demônios em Israel serão queimados nesse altar. E aquele jovem faz tudo isso, e aquele altar é rachado, e acontece do jeitinho que Deus falou. E Deus diz para ele: depois que você entregar a profecia, não beba água e não coma pão nessa terra. Lá no versículo 7 do capítulo 13, aqui de 1 Reis, diz assim: e o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água, porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não coma pão nem beba águas. Também tampouco retornes pelo mesmo caminho no qual viestes. Então o rei, depois de ver aquela experiência, o altar rachado, e o rei tentou estender a mão para tocar no altar, e a mão dele ficou ressequida, e ele pediu aquele jovem para orar por ele. Ele orou, a mão dele foi curada na hora. Aquele jovem que tinha recebido uma palavra de Deus, um propósito de Deus, o rei fala com ele: vamos beber e comer na minha casa aqui. E ele diz: não, Deus falou para que eu não coma nem beba nessa terra, como está no texto, e nem volte pelo mesmo caminho. Ele estava no propósito. Você consegue entender? Amém ou não amém? E ele rejeitou uma proposta. Amém ou não amém? Ele fez tudo certo. Mas mesmo quando fazemos tudo certo na vida, precisamos perseverar para continuar fazendo tudo certo. Não é só fazer certo uma vez, é fazer certo uma vida toda. Eu digo e repito: cristianismo é fazer uma longa viagem, seguindo sempre na mesma direção. Eu era crente há 30 anos atrás, eu continuo sendo crente hoje, eu continuarei sendo crente há 30 anos à frente. Amém? Mas na trajetória da minha vida eu já encontrei com muitos amigos meus que frequentaram a mesma escola dominical que eu, e que estavam fora do evangelho, que casaram 2, 3, 4 vezes. Amigos que foram consagrados pastores e um dia desistiram da caminhada. Amigos que estavam perseverando na fé e um dia não quiseram mais perseverar na fé. Esses altos e baixos são caminhos de propostas, queridos. E você tem que ter convicção do que Deus falou com você. Deus fala com todo aquele que crê nele. O seu evangelho não pode ser fruto de convicções dos outros, tem que ser fruto das suas convicções. Porque Deus, quando Deus fala no teu coração, não tem proposta que mude o propósito dele com você. Mas quando nós nos alimentamos da fé dos outros, a hora que a proposta for melhor, a gente vai embora. Convicção. E quando eu tenho uma convicção do que Deus me falou, ainda que outra pessoa me fale algo diferente, eu falarei: não, Deus falou foi comigo.
Paulo disse para o povo de Coríntios: se alguém pregar para vocês outro evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Você tem convicção do que Deus tem falado com você? Você tem tido experiências com Deus? Você está vivendo num propósito que Deus plantou no seu coração? Se isso não está acontecendo na tua vida, eu quero te dar uma boa notícia: Jesus ainda fala. Feche os seus olhos, silencie os seus lábios e diga com o teu coração: Jesus fala comigo. Jesus fala comigo. E Ele vai falar com você. E esse profeta é um grande exemplo para nós. Ele tinha ouvido Deus, mas ele não perseverou no relacionamento. Queridos, já aconteceu algo semelhante comigo. E eu vou compartilhar uma coisa muito íntima com vocês. Quando Deus me falou para abrir a igreja aqui em Vitória, apareceram profetas falando comigo: Deus me mandou te dizer que é para você abrir uma igreja em Vila Velha. E eu ouvi aquilo. E para não desfazer da pessoa, nem ferir, nem frustrar, eu disse para a pessoa: meu amado, eu acredito que Deus fala com você, mas eu acredito no que Ele fala comigo. E Ele me mandou ir para Vitória. Circunstancialmente, naquele momento, era muito mais confortável para mim ficar pertinho de onde eu já morava. Amém? A proposta seria muito mais confortável. Quem quer mexer com mudança, gente? Quem quer encher caixa de papelão? E quando a gente vai mexer com mudança, a gente descobre que a gente guarda muita coisa que a gente não precisa. É ou não é? Mas o propósito era mexer. E eu estava seguro do que Deus tinha falado comigo, mas eu precisava de um valor para fazer um processo. E era um valor de R$4.000. E uma pessoa me ligou, depois que eu tinha falado aquilo com aquele irmão profeta, e me disse: Deus tocou no meu coração de semear na sua vida R$4.000. Exatamente o que eu precisava para fazer o processo. E foi um processo doloroso. Dentre o pacote do processo ainda teve a pintura de uma casa, e eu nunca tinha pintado. Está aqui o pintor, o qual eu fui auxiliar dele. E trabalhamos 5 dias. De dia, de tarde, de noite, mas trabalhamos. E eu falei com ele: Eduardo, esse negócio de pintar é muito difícil. Que é isso, pastor? É facinho. E ele me colocou para isolar rodapé. Cruel. Mas estava dentro do propósito. E eu fui na escola das minhas filhas para tirar elas da escola. E conversei lá com a diretoria da escola. Uma escola boa, que a gente amava. E a diretora da escola falou: não tira as meninas daqui. Elas são bênçãos, nós amamos elas. E eu quero te fazer uma proposta. Eu te darei 100% de bolsa para as duas. Eu falei: Jesus! Deus tinha falado: Vitória. E eu tive que rejeitar aquela proposta, porque eu precisava andar no propósito. Quando Deus fala com você, querido, ainda que os outros digam: é loucura, você diz: tranquilo, a loucura é de Deus. Se você entende isso, aplauda o Senhor. Você precisa ouvir a Deus. E sabe como ouvimos a Deus? Orando, jejuando, ouvindo a palavra, vivendo o evangelho de Jesus. Não dá para ouvir a Deus assistindo novela. Não dá para ouvir a Deus no boteco tomando uma cerveja. Não dá para ouvir a Deus em páginas indecentes na internet, nem posts picantes, nem conversa fiada. Não dá para ouvir a Deus assim. Você entende, queridos? É um ambiente de glória. Deus não se mistura com o pecado, não adianta. Você pode ouvir Deus no seu intervalo de almoço.
lá na sua empresa. Se você pegar um colega crente e for bater um papo com ele edificante, se você for para um cantinho ouvir um louvor, ler um versículo, amém? Mas se você ficar na rodinha da piada indecente, se você ficar no cantinho do futrico, se você ficar querendo aquelas coisas ali, puxa tapete de um, vai o outro, futrica, fofoca, zap zap, grupinho que não edifica, você não vai ouvir a Deus. E aí depois vai falar: Senhor, me dá uma palavra. Aí Deus vai te dizer: perdeu, era aquela hora. Amém, queridos? Viver por propósitos, baseado na revelação. E lá no versículo 11 de 1 Reis 13, acontece algo muito interessante. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, as palavras que ele havia falado ao rei, e eles também a contaram a seu pai. Esse profeta velho, ele tinha aceitado uma proposta de Jeroboão: sai de Jerusalém e vem profetizar em Betel, onde eles estavam fazendo culto a demônios. E ele recebeu uma boa grana para isso. E ele abandonou o propósito de viver em Jerusalém e foi viver em Betel. Negociou a sua unção. E quando ele ouviu os filhos dele contarem que um novo profeta viera de Jerusalém entregar uma palavra verdadeira que se cumpriu, ele ficou maluco. E ele disse: onde está esse jovem? Por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já teve relacionamento com Deus e perde, fica doido para ter o relacionamento de volta. Mas só tem um jeito de encontrar relacionamento com Deus, e é de joelho dobrado e coração alçado no Santo dos Santos. Dinheiro, posição, nada disso trazem a presença de Deus. Mas viver no propósito de Deus traz a manifestação da glória dele para você. E aquele cara estava acostumado a propostas, e ele usou dessa malícia para fazer uma proposta para o jovem profeta. E lá no versículo 18, olha o que ele faz, a partir do 18. E ele disse: eu também sou um profeta como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu. Deus não tinha falado para o profeta para ele não voltar? O novo? E o velho disse para ele: um anjo de Deus me apareceu. Meus amados, você não deve julgar profeta, você deve julgar profecia. O que Deus fala na boca de qualquer pessoa a respeito da sua vida vai sintonizar com o que Deus já está falando com você, viu? Agora, se Deus não está falando nada com você, é porque está faltando relacionamento da sua parte com o Senhor. Você concorda comigo? Amém ou não amém? E aí o profeta novo assim voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornastes e comeste pão e bebeste água no lugar o qual o Senhor te disse: não comas pão nem beba água, a tua carcaça não virá para o sepulcro de seus pais. E sucedeu, depois que ele havia comido pão e depois que ele havia bebido, que ele selou para si um jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela, e o leão também ficou ali. Quando nós não fazemos o que Deus nos manda e não vivemos dentro do propósito de Deus, nós só vamos encontrar um destino: a morte. Morte nas emoções, morte na vida espiritual,
Morte na vida financeira, morte na vida acadêmica, mortes, entende? Mortes. E essa história desse profeta, ela é um grande exemplo de que nós precisamos fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer. E nós precisamos ter um propósito para vivermos a verdade, termos um caráter firme, não nos preocuparmos com a reputação. E a partir disso, ouvirmos a Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus pode te falar uma coisa que para as pessoas é muito estranha, mas não haverá confusão, porque Deus é presente. E eu quero concluir aqui em Apocalipse 3, 20 a 22. O Senhor Jesus nos dizendo algo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está batendo a porta do seu coração, amém? E o batido dele está querendo te dizer: viva por propósito. Tenha um propósito pautado na palavra. Tenha um caráter firme, verdadeiro, honesto. Não importa a sua geração, você será uma luz de influência. Viva e não morra. Obedeça os princípios da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus termina dizendo: e ao que vencer. Por que vencer? E o que é vencer? Vencer as propostas. Por quê? Porque o propósito te leva a uma proposta eterna. E essa é a única proposta que importa: morar no céu eternamente com Cristo. Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.